Essa é uma operação que, feita apenas uma vez corretamente, tem potencial para mudar de uma vez toda a sua situação financeira. O crescimento é avassalador. Se você fosse apostar o seu dinheiro em uma ação, só uma ação da Bolsa Brasileira, qual seria? O que eu vou te falar nesse vídeo é contraintuitivo e pode parecer absurdo num primeiro momento. Eu procuro pessoas que se comprometam a investir pouco dinheiro. Isso mesmo, pouco dinheiro. A ideia aqui é investir centavos para ganhar reais, não o contrário. Eu vou te mostrar que muitas vezes o maior potencial de valorização está fora do radar, em empresas em situações especiais, empresas até mesmo problemáticas. Eu estou buscando pessoas que se comprometam a colocar pouco dinheiro, um dinheiro que não fará falta para elas, em troca de uma chance muito rara de multiplicar o seu capital. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série A Próxima Ação Exponencial. No vídeo anterior dessa série eu mostrei o que é uma 10-bagger, uma ação de minha carteira de ações exponenciais que retornou R$10 para cada R$1 investido. E mais importante do que o ganho passado, que nunca garantiu ganho futuro, eu te mostrei porque essa ação continua na minha carteira e porque ela ainda pode subir mais. Nesse segundo vídeo, você vai entender o que é o gatilho de exponencialidade. É um negócio que, se você entender como funciona, pode mudar completamente a sua mentalidade sobre o mercado financeiro. Gatilho de exponencialidade é o que faz uma ação entrar em ponto de ebulição, a ponto de engatilhar uma disparada vigorosa nas suas cotações. Antes da gente entrar especificamente no gatilho de exponencialidade, você precisa entender uma coisa: não tem grande segredo no investimento em ações. A dinâmica de ações segue dois preceitos que regem praticamente toda negociação bem-sucedida: lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procurando por aquilo, maior a demanda e a tendência é os preços subirem. Vale o contrário também. Quando ninguém está olhando aquilo, a tendência é os preços caírem. Comprar barato, vender caro. Você pode ganhar dinheiro de duas formas com uma ação: com ela gerando renda passiva para você, através dos dividendos, ou através da valorização no preço dessa ação ao longo do tempo. O que você precisa entender é que grande parte da multiplicação de capital com uma ação necessariamente passa por uma dessas duas questões. Você precisa comprar barato e vender caro, ou comprar por um preço muito mais barato do que aquilo pode valer no futuro. E precisa de um gatilho que faça aquilo se valorizar, que atrai o interesse do mercado por aquela ação. É exatamente sobre isso que se trata o gatilho de exponencialidade. Como a gente viu no primeiro vídeo da série, as maiores multiplicações de capital na Bolsa Brasileira estão em ativos fora do radar do mercado. Ações muitas vezes ignoradas, desconhecidas, esquecidas, e que, de repente, acontece alguma coisa que faça o interesse por aquela ação crescer muito, ao ponto de engatilhar uma disparada vigorosa nas suas cotações. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Sabe qual foi a ação que mais se valorizou nos últimos 5 anos da Bolsa Brasileira? A ação da Magazine Luiza. Você conhece a Magalu? É uma empresa que está no dia a dia das pessoas, um case de sucesso no varejo brasileiro. Foram 47.771,4% desde 2015, o início do ciclo até o início de 2020. Você sabe por que a ação do Magazine Luiza se valorizou tão rápido nesse período? Porque ela estava quebrada após a recessão. Foi um período muito duro para o varejo. Ela estava completamente endividada, valendo centavos. Ela recebeu uma injeção de dinheiro de um grande banco e conseguiu se reestruturar. Passando de centavos a dezenas de reais no mesmo ciclo de alta, a Magalu tornou poucos brasileiros muito ricos. Mas isso só aconteceu por uma razão: porque ela estava muito pequena, quebrada e não valia quase nada na bolsa. E depois veio toda a revolução digital, tornando a empresa referência no varejo e no e-commerce do Brasil. Achou o Magazine Luiza um exemplo óbvio? Então vamos ver mais um. Conhece a Alpargatas, empresa dona da marca Havaianas? Em 2005, a Alpargatas era líder no segmento que atuava. Era um mercado com muito potencial de expansão. Além disso, existiam poucos grandes concorrentes, o que indicava um potencial enorme de crescimento da empresa, que se dedicou a investir pesado na expansão de sua marca, que já era forte, para dominar o mercado. Em 2006, a empresa abriu sua primeira grande operação fora do Brasil. Enquanto os concorrentes tinham medo dos chineses entrando no mercado com preços baixos, a empresa focou em construir e manter sua marca cada vez mais forte. E isso deu resultado. Em 2008, com a crise, os papéis sofreram, como todo mundo, mas a reação foi exagerada, levando o papel a uma queda de 74,4%. Mesmo com uma perspectiva nada boa, as vendas de sandálias foram até maiores em 2008 que em 2007. Quem comprou ali se deu bem. Com os planos de expansão internacional e estabelecimento na Europa em 2008, assumindo diretamente a distribuição de produtos na Espanha, França e Inglaterra,
A destruída Alpargatas entregou uma multiplicação vigorosa de capital, multiplicando o capital de quem entrou no ponto de turnaround em 46 vezes até o final de 2019. Transformou R$1.000 em R$46.000, ou R$100.000 em 4,6 milhões de reais. Agora, uma coisa que eu quero que você tenha certeza é: ninguém fica rico na bolsa sem casos especiais em seu portfólio. Por uma razão muito simples: elas carregam o maior potencial de valorização da bolsa brasileira inteira. Ponto. Você pega uma ação esquecida, penalizada por estar em situação problemática, mas que possui algum gatilho de virada, o gatilho da exponencialidade. Pouco adianta você levar ações de empresas boas, consolidadas, como Itaú, Natura, Bradesco, pois são ativos de potencial médio ou baixo. São ótimas empresas, algumas ótimas ações, para você carregar por anos, mas elas não oferecerão para você a possibilidade de multiplicação por muitos fatores em um intervalo relativamente curto de tempo. Isso precisa estar bastante claro para você. Você precisa procurar o risco, procurar a assimetria de retornos potenciais. Quanto você pode perder versus o quanto você pode ganhar. Mas precisa fazer isso de forma inteligente. Do contrário, só o que você irá fazer é correr riscos desnecessários. Carregar sempre com você a chance de multiplicar o seu capital por muitos fatores. Mas afinal, quais são as ações com maior potencial da Bolsa Brasileira? Primeiro, eu citei alguns ganhos extraordinários que elas entregam. Agora, eu quero abrir para você o motivo delas entregarem ganhos assim. Qual é o elemento comum? O que está por trás de cada um desses ganhos? Sem exceção, são os seguintes eventos: aumento de capital, readequação de projeto junto a agências reguladoras, projeto de reestruturação para revitalização de operações e recuperação de margens, anúncio de processo de reestruturação operacional, renegociação de dívidas junto ao grupo de credores. O que todos esses gatilhos de valorização têm em comum? Não necessariamente são eventos positivos. Pelo contrário, quer dizer então que as performances mais explosivas da Bolsa Brasileira no período se deram por fatores negativos? Também não. Há um trade-off entre positivo e negativo, um ponto de virada que altera a percepção do mercado com relação a esse ativo. Esse é um elemento que estamos chamando de gatilho da exponencialidade. A grande arte está em determinar quais são os eventos no radar elegíveis a representar um gatilho de exponencialidade e, dentre eles, qual o exato ponto de turnaround. Do contrário, estaríamos necessariamente e somente buscando eventos que carregam relação com o fator negativo e que seriam suicídio financeiro, aumentando de forma considerável a sua exposição ao risco. Mas, com a aplicação deste novo conceito, a gente consegue justamente o contrário: um ótimo índice de acerto e uma simetria de retornos absurdamente favorável, com ganhos muito mais expressivos do que as perdas, que acabam sendo limitadas. Para você ter uma ideia, aplicando hoje o gatilho da exponencialidade na Bolsa Brasileira, encontramos apenas 10 ações, dentre 529 diferentes ações que negociam todos os dias na B3. E o resultado dessa carteira restrita de ações exponenciais é absolutamente formidável. Esse conjunto de ações exponenciais está entregando consistentemente um retorno próximo de 4 vezes a média do Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira. Na semana que eu estou gravando essa série para você, a terceira semana de julho, tivemos ações dessa lista que subiram nada menos do que 30%. Isso mesmo, 30% em uma semana. E mesmo nos últimos meses de recuperação mais forte da Bolsa, que consolidaram o melhor trimestre em 17 anos para o Ibovespa, o desempenho dessa lista de ações exponenciais é avassalador, batendo consistentemente o mercado. Foi uma performance 2,5 vezes melhor do que o Ibovespa em julho, 3,6 vezes superior ao Ibovespa em junho, superior em maio e 2 vezes superior ao retorno do Ibovespa em abril. Você precisa procurar essas assimetrias e carregar sempre com você a chance de multiplicar o seu capital por muitos fatores. Eu reforço, ninguém fica rico de verdade na bolsa sem casos especiais em seu portfólio, ao menos se der essa chance. Do contrário, eu sinto informar, mas ou você correrá riscos desnecessários com a possibilidade de sofrer um sério revés a qualquer momento, ou nunca verá um crescimento realmente significativo do seu patrimônio. No próximo vídeo dessa série, eu vou abrir para você mais uma das 10 ações exponenciais brasileiras e lançar um desafio até hoje inédito no mercado brasileiro de investimentos. Fica ligado, um abraço e até o nosso próximo encontro.